A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma programação Semeando a Palavra. Estamos num quadro especial no mês das mães e hoje temos uma convidada especial, uma mulher de fé, uma mãe de fé. Trouxe um testemunho, trouxe uma palavra para o teu coração. Eu tenho certeza que você será grandemente edificado. É com muito prazer que nós queremos apresentar a nossa querida amiga irmã de longas datas. Já trabalhamos juntas, continuamos aí exercendo a obra do Senhor, fazendo o trabalho que Deus tem colocado, né, nas nossas mãos para fazer. E hoje a nossa querida amiga Luciane Manso. Eu tenho certeza que Deus vai usá-la para acrescentar a sua fé, para te fortalecer, para que você também seja uma mãe de fé, uma mulher de fé, que através da tua vida você venha gerar outras vidas no reino de Deus. Fique até o final. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Seja bem-vinda, irmã Luciane, Luciane Manso, nossa querida amiga irmã, e trouxe algo especial aí. Fique à vontade para compartilhar, para falar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Amém. A paz do Senhor a todas as irmãs, povo de Deus que está acompanhando aí, né, esse trabalho tão lindo da nossa irmã Denise nessa live. E isso é muito maravilhoso, eu vejo como promessa do Senhor sendo cumprida na vida da Denise. E eu me sinto honrada nesse dia poder estar aqui junto da irmã Denise, minha amiga, companheira da obra do Senhor de muitos anos. E nesse convite eu me senti assim muito honrada, porque nós como mãe, né, a gente tem tanta coisa para falar, tantas bênçãos da parte de Deus, e isso é maravilhoso, né, Denise? A gente compartilhar essas coisas boas que Deus, Ele permite acontecer nas nossas vidas, muitas vezes, que a gente olha como resultado ruim, mas de um grande aprendizado para a nossa vida. E eu quero compartilhar uma palavra que, quando eu recebi o convite da irmã Denise, Deus assentou essa palavra no meu coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e verso 27. Nós vamos falar de filhos, né? Filhos que nós como mães necessitamos, precisamos sempre estar em oração pelos nossos filhos. Eu li um livro que diz que todo filho precisa de uma mãe que ora. Né? Então, um filho, ele precisa de uma mãe que busca a Deus, que ora a Deus. De alguma forma, ela busca, às vezes, mães que ainda não professam a fé em Cristo Jesus, mas elas buscam, né, através da sua fé, quem sabe natural, da sua fé em alguma coisa, mas eu quero dizer para você que a fé em Cristo Jesus, ela move o céu de tal maneira que os nossos filhos são sustentados de maneira gloriosa. E eu quero ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 1 e verso 27, que diz assim: por esta criança, por este filho, eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que a ele eu fiz. Quando eu meditei nessa palavra, eu me lembrei, eu tenho testemunho, muitos testemunhos dos meus filhos, daquilo que Deus realizou, daquilo que Deus tem feito, né, através da sua palavra, das suas promessas e do clamor de uma mãe, da oração de uma mãe. E eu me lembro que o meu filho, Gabriel, eu tenho 4 rapazes, hoje 2 casados, 2 solteiros ainda, mas os meus filhos bênção na minha vida, companheiros, amigos, sempre trabalharam na obra junto comigo, né? Naquilo que Deus proporcionou para nós, no seu reino. Mas chegou um dia que um dos meus filhos, ele chegou para mim e disse: mãe, eu não quero mais ser crente. Eu não quero mais estar na igreja. E aquilo me entristeceu, aquilo me deixou triste. E eu não percebi o que meu filho estava passando, mas eu continuava orando, buscando ao Senhor pelo meu filho. E na época ele tinha 18 anos já. E quando ele se trancou no quarto, afundado num jogo, olhando para si mesmo que não tinha valor,
né, com um complexo de inferioridade, e eu pregando Jesus para o meu filho. Mas é filho de crente. É filho de crente. E nós fazendo a obra do Senhor. E meu filho trancado dentro de um quarto, não querendo sair, não querendo fazer nada da vida. Apenas naquele jogo. E o Senhor assentou no meu coração. Pregue para ele. Fale de mim para ele. E eu abria a porta do quarto dele. Saía do meu quarto, ia para o quarto dele, abria o quarto. E ele olhava para mim e eu dizia, filho, Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. E eu fechava a porta e saía. Isso durou 2 anos, irmã Denise. Você, mãe, que está aí, quem sabe, 2, 3, 5, 10 anos, pedindo a Deus, acredite, o poder da oração de uma mãe tem um efeito extraordinário, porque eu vivenciei isso como mãe, eu vivenciei isso como intercessora, mãe intercessora. E eu, naquela época, né, não faz muito tempo, isso faz uns 4 anos, mais ou menos, que aconteceu, e eu comecei a pregar Jesus para o meu filho. Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. Todos os dias eu pregava Jesus. E quando foi um certo dia, levou 2 anos isso, mais ou menos 2 anos, irmã Denise, eu pregando Jesus para o meu filho dentro de casa, falando apenas que Jesus o amava, que Jesus o amava verdadeiramente e que Jesus tinha uma obra na sua vida. E aí um dia, o nosso pastor presidente, o pastor Reginaldo Alves, ele nos chama, eu e meu esposo. Eu tenho um desafio para vocês. Eu tenho um desafio muito grande para vocês. Vocês serão missionários. Desculpe, eu me emociono quando eu falo disso, porque é tão maravilhoso o que Deus faz. E eu pensei na hora, aceitei na hora, né? Não pensei em consequências, não pensei o que viria lá na frente, não. Eu queria obedecer ao meu Senhor, mas eu tinha um filho dentro do quarto. E eu pensava comigo, como eu vou fazer a tua obra? Como eu vou ser missionária com um filho dentro do quarto? Preso, cativo aos seus pensamentos negativos, aos seus pensamentos ruins. Mas eu pregando Jesus para o meu filho. Aceitei o desafio, fui para a obra missionária. Quando eu estava na obra missionária, 1 mês de obra missionária, o meu filho teve um sonho. Aleluia. Meu filho teve um sonho. E ele sonhou que aquele ser de branco que descia na rua da nossa casa. E quando descia aquele ser de branco na rua da nossa casa, ele ouvia um cântico muito lindo. E nesse momento, no sonho, ele falando para mim, me contando, eu entrava no quarto da maneira que eu sempre entrei, pregando Jesus para ele, que Jesus o amava. E quando eu abri a porta do quarto para falar para ele que Jesus o amava, ele dizia para mim, mãe, você está ouvindo esse cântico que eu estou ouvindo? E eu parei para ouvir o cântico. E eu disse, sim, eu estou ouvindo. E ele disse, olha mãe, esse ser de branco que desceu na nossa rua, ele está chamando, vem, vem. Ele chamava as pessoas e ele dizia assim, ei, eu quero ir com você também. E aquele anjo se esquivava dele, saía dele. E ele começou a chorar, a se entristecer. Ele disse, mãe, ele não quer me levar. E eu olhei para ele e disse, filho, eu não posso fazer nada por você. Faz 2 anos que eu prego Jesus para você, que Jesus te ama e chegou a hora dele nos buscar, é o arrebatamento. E eu naquele momento, ele contando para mim no sonho, que eu levantei as minhas mãos e comecei a subir. E ele acordou. Ele acordou em desespero, 6 horas da manhã, batendo na porta do meu quarto, mãe, mãe. E eu abri o quarto e falei, meu filho, o que foi que aconteceu? E ele disse, eu quero aceitar Jesus como o único e salvador da minha vida. Eu quero ser missionário com a senhora e com o pai. Aleluia. E ele se prostrou no chão do meu quarto e eu pude estender as mãos na cabeça do meu filho, eu e o meu esposo. E ele ali aceitar Jesus como o único e salvador da sua vida. O que eu quero dizer com esse testemunho? Hoje o meu filho, um obreiro da casa do Pai, com excelência, um menino de Deus,
Um menino que Deus levantou através daquele momento, mas era o poder da oração em ação. Amém. Porque oração é isso, é orar, ação, Ação, né? e agir. Então, e agir. Nós temos que orar e agir. Aí eu oro, mas não falo nada? Não, eu tenho que falar desta palavra. Falar que Jesus ama. Saia da tua cozinha. Porque geralmente nós mulheres, né, mães principalmente, não sei você, mas eu vivo na cozinha, cozinhando para eles. Então, muitas vezes nós estamos na cozinha, cozinhando, lavando, né, limpando, e a gente não sai da cozinha para ir no quarto para falar com nossos filhos. Não saímos da sala para ir em outro cômodo para falar com os nossos filhos, com o nosso esposo. Mas quando nós oramos e agimos, pelo poder da palavra, ela alcança os nossos filhos. E eu quero deixar esse testemunho para você, mãe que está orando. Eu quero deixar essa palavra de 1 Samuel, capítulo 1 e verso 27. Por este menino, por esta criança, por este filho, orava eu. E quando uma mãe ora, pode ter certeza que o céu se move para alcançar o seu filho. E eu tenho certeza, eu quero profetizar para você, mãe, neste dia, que seu filho será alcançado através da tua oração. Mas é necessário que você ore, porque todo filho precisa de uma mãe que ora. Amém? Eu quero deixar essa palavra para o teu coração, deixar aqui, Denise, essa palavra de conforto, palavra de incentivo para você, mãe. Ore. Se você ora, se você já... irmã Luciane, eu já oro. Mas ore mais. Ore mais. Busque mais ao Senhor. Porque Deus, com certeza, vai te ouvir. E Ele vai trazer resposta de oração. Porque o céu se move quando uma mãe dobra o joelho e ora ao Senhor. Amém? Eu quero ser grata a Deus, Denise, Glória a Deus, por esse dia, por essa oportunidade. Muito obrigada, né? E que mães venham ser alcançadas nesse dia. Quem sabe o teu coração está triste, como o meu um dia ficou, de ver o meu filho naquela situação. Mas hoje meu coração se alegra. Aleluia. 4 anos se passaram e meu filho hoje é uma bênção na casa do Senhor. Sempre foi bênção como filho, mas eu gostaria de ver ele como obreiro, como um homem de Deus. E hoje eu estou vendo para a glória de Jesus. Seja alcançada nesse dia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que você foi alcançada. Aleluia. Porque vale a pena orar. O nosso Deus se move através da oração. E aqui está uma mãe de fé, Amém. Uma mãe que ora. E não só mãe dos filhos dela, que são 4, né? São 4 homens, né? Mas também mãe espiritual de muitas mulheres. A Luciane tem levantado mulheres aí, incentivado mulheres a orar. E com esta fé que nos contagia, não é verdade? Dá vontade de orar e vale a pena Amém, orar. Jesus. Porque traz testemunho de vida. É transmitir para você o que primeiro vive. Por isso que passa tanta autenticidade, tanta verdade e tanto incentivo. E eu tenho certeza que você foi alcançado com esse testemunho, com esta programação. E se assim alcançou o teu coração, compartilhe com alguém. Eu tenho certeza que mais vidas também serão alcançadas para o nome do Senhor ser glorificado. Glória Eu quero a Deus. neste momento pedir para a nossa querida irmã Luciane fazer uma oração por nós, por você que está aí, que parou para ouvir esta palavra. Seu coração já foi alcançado. Talvez você esteja ouvindo como filho, mas você também pode orar pelos seus pais, né? Por aqueles a quem você ama. Verdade. E ser não somente uma mãe física, mas a mãe espiritual de alguém, o pai espiritual de alguém, e através da oração gerar vida. Vamos orar? Glória a Deus, vamos orar. Que você seja alcançada pelo poder da oração. Aleluia. Senhor meu Deus, Obrigada, meu Pai celestial, Senhor Jesus, eu quero ser grata a Ti. Obrigada. Meu coração é grato, Senhor, nesse dia, por esta mãe que nos ouve, que ouviu esta palavra, que ouviu esta mensagem, Senhor, e eu pude compartilhar daquilo que o Senhor tem feito na minha casa, daquilo que o Senhor tem feito na vida dos meus filhos. Alcança essa mãe que chora, esta mãe que busca neste momento, Senhor, pelo seu filho, pelo seu esposo, pela sua filha, pelos seus netos, pelos seus sobrinhos, porque nós como tias também, Senhor, nos tornamos mãe deles. Senhor, alcança, traga a resposta de oração, que esse filho seja alcançado
pelo poder da oração. Salva, liberta, cura, Senhor. Quem sabe esse filho está num leito de enfermidade, Senhor. E esta mãe chora pela cura. Estende as tuas mãos agora. Deus, desde a cabeça à planta dos pés, cura neste dia para a glória do teu nome. E que mães também possam testemunhar, Senhor, da cura, do teu poder, do teu milagre, Senhor, porque o Senhor é poderoso para realizar grandes milagres, porque eu sou alvo dos teus milagres na minha casa, no meio da minha família, Senhor. E eu quero te agradecer, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu intercedo também pela vida da irmã Denise, como mãe, como serva de Deus. Aleluia. Como esse canal de bênção que ela é, Senhor, para muitas mulheres, para muitas mães também, Senhor. Muito obrigada. Continua abençoando no nome de Jesus. Amém. Quer mandar abraços? Eu quero mandar um abraço todo especial para os meus filhos, para os meus netos, para o meu esposo, para a minha casa, para a minha família, para todas as mulheres, mães, né? Que esse mês de maio é mês das mães. E que você seja alcançado. Um abraço no teu coração, um beijo no teu coração. E eu tenho certeza que eu ainda vou ver você testemunhar do milagre do Senhor. Beijo no coração. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e nos vemos na nossa próxima programação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.